Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro, estamos na 29ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas e o Senhor traz essa imagem hoje neste Evangelho, principalmente para nos levar a refletir sobre essa espera, né? Essa expectativa. Nós ouvimos, né, com os rins cingidos, né, e as lâmpadas acesas. São essas imagens que o Senhor traz, né? Os rins cingidos, essa imagem é interessante nós explicarmos. O que isso quer dizer, né? Principalmente na antiguidade, quando se ia ter algum ofício principalmente, né, era necessário, né, cingir, né, colocar como se fosse um cinto para que a veste ela não ficasse talvez tão à beira do piso, caso tivesse ter que um trabalho num lugar onde estivesse úmido. Então você levantava as vestes e cingia, né? Então isso quer dizer o quê? Que essa prontidão, né, estava num ofício, estava, né, nesse momento de estar pronto, apto no exercício, no executar, numa atividade. E as lâmpadas acesas, essa imagem diz que principalmente nós estamos falando de quase, né, no início do tempo, né, na época de Jesus, não existia a luz elétrica. Então, principalmente quando num lugar onde tivesse pouca luz, ou, por exemplo, na noite, você precisaria de uma lamparina para se movimentar. Então, para dar passos, se necessitaria de uma luz, para que não tivesse um passo em falso, para que se pudesse eleger e escolher o caminho certo. Aqui, essas duas imagens, elas vão ser traduzidas, por exemplo, na carta de São Tiago como as obras e a fé, ou a fé e as obras, a ordem que você quiser entender. E, de fato, essa realidade, esse conjunto, esse par, né? Esse par na vida espiritual, ele é essencial. E aí Jesus traz essa imagem daqueles que esperam, aqui de fato uma imagem escatológica, né? Uma imagem dessa expectativa da volta do Senhor como esse noivo, né? Como esse que está vindo de uma festa de casamento. É interessante essa imagem porque esta realidade de comunhão, né? De aliança, de união com Deus, né? Então, estar de rins cingidos, estar com a lâmpada acesa, essas duas realidades, nas atitudes, na execução da fé, na chama acesa da fé, dessa realidade interior, racional e também do interior da alma, do coração, esse dual, essa é uma realidade de motor, essa é uma realidade de movimento interior para que eu e você possamos estar em comunhão com Deus. E que na vivência da nossa vida, né, na realização, né, vamos dizer assim, nessa harmonia desse par de fé e obras, nós podemos, com a graça de Deus, né, esperar, estar vigilantes, né, estarmos prontos para a vinda do Senhor.
E, de fato, o final da passagem hoje, ela é um grande consolo, um grande bálsamo, né? De dizer que depois de uma vida em busca, depois de uma vida, né, nesta luta, nesse exercício, nessa atuação da fé, nós poderemos, enfim, sermos abarcados por Deus, né? Porque depois de uma vida a serviço da fé, né, a serviço dessa busca de comunhão, do seguimento do Senhor, é Ele que vai nos servir, é Ele que vai nos acolher, né? É Ele que vai, de fato, né, nos dar a sua graça, nos fazer plenos em sua presença. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia de hoje, de entendermos que a vivência da nossa vida espiritual não é uma ideia, não é uma realidade somente de um ideal, uma ideologia, mas é algo que implica toda a nossa existência, na atuação, no exercício que é iluminado pelos valores, pelo sentido, pela realidade profunda da fé. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.